Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cadu Freitas, docente do curso de Economia da Universidade Federal de Rondonópolis, e hoje quero falar com vocês sobre as decisões municipais frente a essa pandemia, quais as medidas e os possíveis impactos econômicos. Vamos lá? Coloquei aqui ao lado um infográfico para acompanharmos a evolução das medidas adotadas pela Prefeitura de Rondonópolis. No dia 11/3 foi declarado o estado de pandemia no mundo. A pandemia é, na verdade, a disseminação de uma nova doença. Então, no dia 11/3 foi declarado essa pandemia no mundo. No dia 16/3 foi criado o Comitê de Gestão de Crises, que tem o objetivo de aconselhar e acompanhar a evolução do coronavírus em Rondonópolis e aconselhar o chefe do executivo na tomada de decisões. E nesse dia tínhamos 0 casos confirmados e 1 caso suspeito de coronavírus em Rondonópolis. Já no dia 17 de março tínhamos 4 casos suspeitos e 0 confirmado. Então o que foi feito? Foi colocado um decreto com medidas de contenção e redução da dispersão do vírus. Então, tinha algumas medidas que foram colocadas de caráter obrigatório, como, por exemplo, a suspensão de aulas no município, de cursos técnicos, a suspensão de aulas de toda a rede privada, a empresa concessionária, o Terminal de Rondonópolis, fixação de cartazes com informações sobre cuidados de prevenção, né, e de caráter recomendatório algumas coisas como tradições fúnebres, que seriam realizadas em locais de grande ventilação, entre outros. Já no dia 19 de março, já foi declarado um perigo eminente, né, suspendendo várias atividades, reduzindo o itinerário do transporte coletivo, por exemplo. Então, nesse dia 19, já tínhamos 1 caso confirmado e 5 suspeitos em Rondonópolis. No dia 21/3, foi feito um decreto alterando do dia 17 de março, já com 2 casos confirmados, 5 suspeitos, suspendendo várias atividades e determinando, ampliando o rol de caráter obrigatório das atividades suspensas. Ali foram colocadas a questão dos postos de combustíveis, sendo aberto das 7 da manhã às 18 horas, e entre outras medidas, suspendendo funcionamento de indústrias, funcionamento de hotéis, de atividades de autoescola. Então, nesse momento já tínhamos um perigo eminente na cidade de Rondonópolis com relação à expansão do vírus. No dia 23 de março, o município decreta o estado de calamidade pública. Já tínhamos 3 casos confirmados, 27 suspeitos, e esse estado de calamidade pública, ele facilita algumas coisas para a gestão municipal, como, por exemplo, dispensa de licitações, desapropriação de bem imóvel, compras facilitadas, porque nesse estado de pandemia, muitas vezes é necessário, sim, termos medidas mais robustas com relação a compras, principalmente materiais relacionados à saúde. No dia 27 de março, continuamos com 3 casos confirmados e 40 suspeitos. E a Prefeitura Municipal expeliu vários termos de ratificação no intuito de comprar materiais hospitalares, como máscaras, ventiladores mecânicos, mais leitos, para atender esse público que pode estar chegando na saúde de Rondonópolis. No dia 31 de março, continuamos com 3 casos confirmados e 40 casos suspeitos. Então, a Prefeitura lançou um decreto autorizando de caráter precário o funcionamento de algumas atividades, como bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias, de forma a tentar retirar no local ou fazer entregas rápidas, né? Consultórios médicos com atendimento individual e com agendamento de horário, clínicas de estéticas, entre outros, de caráter assim, de funcionamento com caráter preventivo. Avançando agora para o mês de abril, no dia 1º tínhamos 5 casos confirmados, 61 casos suspeitos. Então a Prefeitura Municipal expeliu um decreto colocando férias coletivas para os funcionários públicos, suspensão de atendimento ao público das agências bancárias, entre outras medidas para conter o avanço do coronavírus em Rondonópolis. No dia 7 de abril, que foi agora, semana passada, tínhamos 8 casos confirmados, 61 casos suspeitos, e a Prefeitura também colocou efeitos suspensivos de todas as atividades
lá do decreto do dia 21 de março, por mais 7 dias, a partir do dia 8. Então, estamos agora, nesse momento, com o efeito suspensivo das atividades em Rondonópolis, para tentar conter o avanço do coronavírus na nossa cidade. E quais são os principais efeitos ou impactos diante desse coronavírus? Bom, obviamente que se não temos a atividade comercial, se não temos o movimento das pessoas consumindo, as vendas caem. Então, as vendas caindo, isso impacta diretamente no faturamento das empresas de forma geral. Então, estamos sim passando por um momento de dificuldade econômica, isso é latente. O governo federal, com medidas de suporte, principalmente para os informais, estão sendo colocadas, está sendo aplicada agora. Temos vários vídeos aqui também do nosso curso e da FACAP explicando como faz para pegar esses recursos, como faz para as empresas suportarem esse efeito do coronavírus, essas medidas que são colocadas de suspensão de atividades. Então temos várias alternativas para superar essa crise. Mas a economia sim está sendo afetada, não só em Rondonópolis, mas também em todo o Brasil, em todo o mundo. Então o momento agora é acompanharmos a evolução da expansão do vírus na nossa cidade. Se daqui a uma semana continuarmos com os mesmos casos suspeitos, com a mesma quantidade ou até reduzir, eu acredito sim que é possível voltar às atividades comerciais, industriais e demais atividades na nossa cidade, porém, obviamente, com controle, com jornada de trabalho intercalada, enfim, com medidas também de prevenção, porque nós estamos num estado de pandemia. Agora, se o vírus continuar se expandindo na nossa cidade, os casos confirmados continuarem aumentando, eu acredito sim que nós temos que ter medidas mais arrojadas até de contenção, porque falidos nós reerguemos, falecidos não. A saúde tem que estar sim em primeiro lugar. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.